Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Conheça as alternativas da Apple para driblar o tarifaço de Donald Trump. Mesmo com a consolidação dos elétricos, Elon Musk diz que o futuro da Tesla é outro. A China determina inteligência artificial como disciplina obrigatória em escolas de Pequim. E qual é a startup brasileira que pode virar um unicórnio? Eu sou Bruno Meyer e o Business, seu programa de negócios na TV, está no ar. Jovem Pan Business. E a Apple viveu e tem vivido um pesadelo nos últimos dias, como a gente tem acompanhado nas últimas edições do Business. Em apenas um dia, ela perdeu mais de 250 bilhões de dólares, se tornou uma das maiores vítimas do tarifaço de Donald Trump. Tudo porque as tarifas de Trump acertaram em cheio o produto que representa metade da receita da empresa. A Apple tem mais de 90% da sua fabricação na China, segundo analistas do banco Citi. Com isso, nos últimos dias tem se falado muita coisa em relação à Apple. E uma das coisas que mais se falou é que a gigante de tecnologia tem estudado expandir a montagem de iPhones no Brasil em uma fábrica da Foxconn em Jundiaí, tudo para driblar as tarifas de Donald Trump. Nós vamos conversar neste momento com Júnior Bordelli, CEO e fundador da plataforma Startse. Júnior, prazer tê-lo aqui novamente aqui no Business. Essa notícia desse estudo, desse planejamento da Apple em produzir iPhones no Brasil, isso realmente pode acontecer? Olha, Bruno, interessante, obrigado pelo convite mais uma vez para estar aqui. Eu acho que tudo é possível nesse momento, né? A gente está vendo uma confusão enorme dessa guerra tarifária e os países vão encontrar alguma maneira, as empresas vão encontrar uma maneira de driblar tudo isso. Talvez para a Apple o caminho seja trazer os iPhones montados no Brasil para os Estados Unidos, levar para os Estados Unidos. Afinal de contas, a Foxconn, como você disse, opera uma fábrica aqui em Jundiaí e tem um regime especial de tributação. Ela paga menos impostos aqui no Brasil, tem incentivos que podem fazer com que o iPhone chegue, então, mais barato nos Estados Unidos do que caso ele venha da China nesse momento de grandes tarifas. Eu sei que como você bem falou, um momento inicial, né? As empresas, as companhias dos mais variados setores têm estudado aí maneiras ou de driblar ou realmente pensar estratégias sobre o futuro. Eu falo da Apple porque, além de ser uma das companhias mais valiosas do planeta, ela criou um símbolo americano. O símbolo americano é esse que quem está nos acompanhando pela TV, pelo YouTube, está vendo. É o iPhone. Qual que vai ser o futuro no dia de hoje? Você, como um grande analista, especialista do setor de tecnologia, depois dessas medidas, Júnior, já dá para dizer, a gente ter um norte do futuro da companhia depois dessas medidas? Olha, Bruno, como você disse, né, a Apple é mais do que uma empresa. A Apple é um ícone cultural americano, né? Nos últimos 50 anos, a Apple acabou de fazer 49 anos agora, no dia 1º de abril. E nesses 49 anos, ela se transformou muito mais do que numa fabricante de produtos de tecnologia, virou um ícone americano, uma marca, né, um grande orgulho para os americanos, mas que nesse momento se vê presa naquela que é a sua maior fortaleza e que também se transformou na sua maior fragilidade. A Apple tem mais de 50% da sua receita vinda da fabricação, da venda de iPhones. E esses iPhones são produzidos, na sua maioria, lá na China, como você bem disse aqui na abertura da nossa conversa. Então, a Apple tem hoje esse grande dilema. Como ela pode se manter competitiva, superando essas diferenças geopolíticas que acontecem nesse momento, sem perder esse laço cultural, esse lastro cultural. A Apple, nos Estados Unidos, virou essa grande referência de tecnologia, de inovação, mas também porque vende os celulares por lá a preços acessíveis para os americanos. Com essa confusão toda, os telefones tendem a quase dobrar de preço.
E aí, a economia dos Estados Unidos, que também deve sofrer com esse tarifaço, vai fazer com que a companhia passe a ser mais um produto de luxo do que um bem de consumo comum, como é hoje por lá. Ou seja, o futuro está muito confuso para ser previsto, mas com certeza ele vai ser mais difícil do que foi até aqui para a Apple. A gente está falando muito do produto, né, que é onde a companhia ganha dinheiro mesmo, que é através do iPhone, mas tem um bastidor aí que eu acho que você está bem por dentro, porque ela tem negociado uma mudança no emissor do cartão de crédito, né, o Apple Card, que hoje é operado pelo banco Goldman Sachs. No dia de hoje, dá para dizer que ela está indo para virar um banco, ou ela já é um banco, ou ela não quer saber do mercado financeiro? Interessante, Bruno, porque, como eu disse, o iPhone representa mais de 50% da receita da Apple. Mas a segunda maior linha é a linha de serviços, que é onde está incluso os serviços financeiros, o banco da Apple. A Apple tem uma coisa que é muito poderosa, ela tem 1,2 bilhão de pessoas com um produto seu nas mãos. E ela tem muita informação sobre essas pessoas, ela tem muito dado, e ela tem uma satisfação muito grande desses consumidores com o seu produto. Então, à medida que ela vai criando esses serviços, ela vai fazendo com que o ecossistema seja cada vez mais forte. Então, a Apple vai sim trabalhar na direção de fortalecer o seu braço de serviços, e os serviços financeiros serão uma parte muito importante nessa transação, nessa construção de futuro. Afinal de contas, tudo que um banco precisa é de clientes apaixonados, fiéis e que gostem da experiência de uso. E a Apple tem tudo isso com seus iPhones nas mãos de, como eu disse, 1,2 bilhão de clientes. Júnior, deixa eu girar o assunto aqui no Business. E eu já chamo porque eu quero ouvir a opinião do Júnior Bornelli, mas eu quero sair da Apple e ir para o mundo Elon Musk. Porque Elon Musk, ele já disse que os robôs táxis são o futuro da Tesla. Semanas atrás, inclusive, o empresário disse que a frota de robôs táxis deve começar a operar ao menos em junho, em Austin, no Texas. Muitas outras cidades, diz eles, receberão o serviço e os carros de passeio da Tesla aumentarão a sua utilidade em 50%, podendo operar também de forma autônoma, principalmente nos períodos noturnos. Deixa eu chamar o Júnior Bornelli novamente aqui para comentar esse assunto. Júnior, é o seguinte, quer dizer, é meio futurista esse tema. Sobretudo aqui nós brasileiros, né? Tem muita gente, tem estados americanos que já está começando a haver carros autônomos, pelo menos como testes. Mas isso que eu acabei de falar, isso quer dizer que o dono de um carro Tesla, se ele estiver em casa sem fazer nada, se ele estiver no trabalho, ele pode atualizar o veículo e deixá-lo trabalhar como um táxi autônomo sem a presença do dono? É mais ou menos isso mesmo, Bruno. O que o Elon Musk está fazendo é tentando criar essa frota de robotáxis sobre duas maneiras. Primeiro, de colocar o novo carro que ele criou, que é o Cybercab, que é aquele carro autônomo sem direção, sem pedais, que leva duas pessoas, que ele apresentou no evento da Tesla há pouco tempo atrás. E a segunda opção é essa que você disse. Se eu tenho um Tesla e o Tesla fica parado o dia todo no escritório, no trabalho, né, na garagem do prédio, por exemplo, eu posso atualizar o software para que ele também funcione como um robotáxi e gere receita para mim, para o dono do carro. Então, é uma maneira de criar uma frota enorme, afinal de contas, já são milhões de Teslas rodando no mundo todo, e uma maneira de fazer com que o consumidor da Tesla, com que o cliente, continue com um Tesla para sempre, que ele venda o carro e compre outro, porque, afinal de contas, o carro não é só um produto de uso, um bem de uso, ele é um gerador de receita para o dono, para o motorista. É um futuro que, como você disse, que parece muito distante, mas o futuro está vindo mais rápido do que a gente imagina em muitas frentes, e essa aí não deve ser diferente. Agora, esse serviço de robotáxis, tem muito analista, né, que de certa forma desconfia. Tem gente que anda até decepcionada com os últimos avanços, especialmente os últimos lançamentos da companhia, né? Para você, esse filão de robotáxis, né, esse braço da companhia, pode se tornar a maior fonte de renda da Tesla?
Olha, Bruno, muitos analistas, como você disse, são desconfiados das promessas de Elon Musk porque ele diz que vai fazer muita coisa e normalmente esses prazos eles vão se atrasando, né? Robotáxi ele já prometeu para 2 anos atrás e acabou atrasando, agora diz que vai acontecer no meio do ano. O grande ponto é que, se de fato ele conseguir entregar o que ele promete, alguns analistas mais otimistas dizem que a Tesla pode valer até 9 vezes o que vale hoje. Lembra que hoje ela está com metade do valor de dezembro, mas se a gente projetar isso no tempo, significa que em 2030, segundo alguns analistas mais otimistas, a Tesla poderia valer até 7 trilhões de dólares, porque 90% da sua receita viria do transporte de pessoas através dos robotáxis, dos Teslas funcionando como táxis autônomos. Isso parece, de novo, um pouco estranho, fora da nossa realidade, mas vale lembrar que o Google, através da Waymo, que é a sua empresa de táxis autônomos, já opera 200 mil corridas semanais na Califórnia. E a Amazon acabou de lançar também o serviço de robotáxi dos seus carros, da Zoox, também em fase experimental. Ou seja, as Big Techs estão indo nessa direção. Esse futuro ele é mais provável do que era um tempo atrás. Resta saber se a Tesla vai conseguir capturar todo o benefício desse mercado. O Júnior, você citou algo que a gente já foi pauta aqui do programa sobre a perda de valor que chegou a 50% do valor de mercado da Tesla depois que Elon Musk entrou para o governo americano. Eu sei que a sua análise não é política, mas como a gente está falando do homem mais rico do mundo, que é dono de empresas revolucionárias, como Tesla, como a SpaceX, como a Neuralink, na sua avaliação, ele ganhou, ele tem vitórias para falar em termos de empresário e o que ele perdeu, além do dinheiro, além da perda de valor da sua mina de ouro, com essa relação direta com Donald Trump? Bom, Bruno, esse é um tema interessante porque, assim, a frota de robotáxis mesmo que a gente falou, ela depende de autorização do governo para poder funcionar. É um setor extremamente regulado ainda por ser uma tecnologia nova. À medida que Elon Musk faz parte do governo, ele pode ter brechas para se beneficiar disso e fazer com que os seus carros ganhem licenciamento para trabalhar mais profundamente nesse mercado. Em contrapartida, ele tem posições, defendendo o lado político que ele escolheu, dentro do governo do Donald Trump, que são contraditórios a muitas outras nações. Os europeus, por exemplo, pararam de comprar Tesla, compram 60% menos Teslas hoje que compravam no ano passado, devido às falas, às posições políticas de Elon Musk. Nesse contexto todo, à medida que o empresário se torna também agente político, vale olhar sobre a perspectiva de que o conflito de interesses sempre esteve presente ou estará presente enquanto ele estiver no comando ou como sendo o número 2 do governo Trump. Então, tem ganhos à medida que ele flexibiliza regulações ou pode ter regulação facilitada, mas tem muitas perdas espalhadas pelo mundo nesse momento em que os americanos estão conflituosos com quase todos os países nesse processo de taxação e tarifação. As pessoas elas conectam diretamente o governo americano ao Elon Musk pela exposição que ele tem, pela maneira efusiva que ele participou da posse e todas as demonstrações de apoio que ele fez a Trump ao longo desse período. Então eu diria que é um jogo arriscado e nesse momento ele mais perde do que ganha. Deixa eu girar mais uma vez o assunto aqui no Business, já quero a opinião do Júnior Bornelli. Porque é o seguinte, a China tornou o ensino de inteligência artificial obrigatório nas escolas de Pequim. E já a partir de setembro. Segundo a Comissão Municipal de Educação de Pequim, as escolas oferecerão pelo menos 8 horas de aulas da tecnologia por ano acadêmico. Como é que vai funcionar? Alunos do ensino fundamental, geralmente de 6 anos a 12, 14 anos, farão cursos práticos para dar início à compreensão da AI. Já os do ensino médio, de 15 a 17 anos, se concentrarão no fortalecimento de aplicações de inovação de AI. É evidente, né, Júnior Bornelli, que o país, com essa medida, com mais essa medida, ele foca na liderança global do setor de inteligência artificial, não é?
Bruno, esse é um tema relevante porque a China vem fazendo isso de forma recorrente. Lá atrás, há 10, 12 anos, quando o assunto era programação, né, a gente falava de treinar as pessoas, os jovens, para programar computadores, softwares, a China já fez esse mesmo movimento. Colocou aulas de programação nas escolas para que todas as crianças já pudessem chegar mais preparadas ao mercado de trabalho. Agora que a pauta mudou para IA, ela repete essa mesma dose, fazendo com que isso seja muito mais do que uma ação isolada, mas sim um plano de governo. É um projeto para transformar a China, de fato, numa nação IA, fazendo isso desde as crianças e avançando progressivamente dentro do período escolar. Quanto mais avançados na escola, mais avançado e prático é o ensino de IA. Isso é diferente do que a gente vê em outros lugares. A gente vê poucas políticas públicas de ensino de IA nos países que tentam ser líderes nesse mercado. Aqui mesmo no Brasil, não existe uma política clara para ensinar inteligência artificial nas escolas, ainda mais para as crianças tão jovens. Ou seja, a China se prepara para liderar esse mundo de IA e faz o dever de casa bem feito. Vai da base até o topo, qualificando todo mundo. Muito bem, nós conversamos com Júnior Bornelli, CEO e fundador da plataforma Startse, analisando aí 3 temas muito relevantes, né? Apple, Elon Musk e Tesla, e agora esse assunto que você mesmo definiu como relevante, a China trazendo no currículo obrigatório das escolas o ensino de AI. Obrigado, Júnior. Abraço, Bruno. E essa é para pais e responsáveis. A Meta, dona do Facebook, WhatsApp, Instagram, resolveu restringir a realização de lives das contas de adolescentes no Instagram. Será instalado um recurso para impedir o acesso deste público. E as transmissões ao vivo para menores de 16 anos estão permitidas apenas com o aval de pais ou responsáveis. A plataforma também vai exigir que seja ativado um recurso para desfocar imagens com suspeita de nudez em mensagens. O Instagram vai bloquear os conteúdos caso essas medidas não sejam adotadas durante as lives. A Meta também confirma que as contas de adolescentes devem chegar em breve ao Facebook e WhatsApp. A gente abriu o programa falando de Apple e a gente volta a falar de uma das companhias mais valiosas do planeta que vai ter que desembolsar 150 milhões de euros, quase R$1 bilhão após condenação na França. A autoridade da concorrência francesa entendeu que a empresa americana agiu com falta de transparência e abusou na posição dominante no mercado de aplicativos. Segundo o órgão, um dispositivo nos aparelhos da Apple restringe a livre concorrência de publicidade. As primeiras denúncias haviam sido apresentadas por empresas do setor de publicidade francês ao órgão regulador em 2021. Já a Apple afirma que o app atua para proteger os dados privados dos usuários. E tem uma startup brasileira que pode se tornar ainda este ano um unicórnio. Aquela empresa avaliada em mais de $1 bilhão. Listada pela plataforma Distrito como uma das 20 principais candidatas a se tornar esse unicórnio, a fintech argentina Pomelo tem o Brasil como o seu principal foco. Essa startup está presente em 6 países, fornece infraestrutura tecnológica para emissão e processamento de cartões e levantou $40 milhões em uma rodada no ano passado. Será que esse ano vem o título de unicórnio? Vamos conversar com o principal executivo da Pomelo no Brasil, Rafael Goulart. Qual que é a expectativa de vocês para esse ano? E se você já tem essa resposta, vem o unicórnio em 2025? Bom, oi Bruno, primeiramente obrigado pelo espaço. Bom, é uma pergunta bastante delicada, uma resposta complexa de se dar, mas é um reconhecimento do mercado, de um veículo super importante no nosso setor, né? Então, o que cabe aqui a nós, né, da Pomelo, é um trabalho árduo,
né, continuar crescendo, mas, de fato, a Pomelo, por ser uma empresa de 4 anos e por ter um crescimento acelerado e com uma taxa de produtividade, com uma acentuação de aporte de tecnologia muito forte, tornou-se a Pomelo vamos dizer assim, uma vitrine para ser aí um forte candidato a se tornar um unicórnio, né? Eu acredito muito, né? Eu acredito que não ainda em 2025, mas estamos muito próximo aí de se apossar desse título, porque a gente tem boas coisas a entregar, a fazer, do que já está, de fato, vamos dizer assim, realizado, né, pela empresa. Então, a gente tem bons projetos, bons clientes, excelentes oportunidades aí no mercado, e isso não só para o Brasil, né, em todos os países onde nós estamos inseridos. Ô, Rafael, vocês estão em 6 países, é isso? 6 países. Exatamente. Por que o Brasil... Exatamente. A Pomelo, Por que o Brasil é o maior mercado? O Brasil, em termos de setor bancário e meio de pagamento e crédito, é um país não só na América Latina, mas no mundo, né, referência. Então, isso nos torna aqui o Brasil dentro da Pomelo, obviamente, um mercado-alvo, né, não só a nível de negócio, mas a nível de investimento e a nível de oportunidades. Então, o Brasil é muito avançado em tecnologia bancária, né? A gente tem aqui o Pix, a gente tem o PayFinance, a gente tem o Drex, a gente tem diversas ferramentas que permitem dar mais acessibilidade aos serviços financeiros para toda a sociedade, né? Então, isso hoje é possível em função das ações que o Banco Central vem tomando há décadas, e então hoje a gente tem instrumentos aqui que facilitam bastante, né, as empresas ter mais flexibilidade ao construir e desenvolver serviços financeiros aí para a sociedade. Então, a gente hoje é um mercado referência quando comparado a outros países. Esses 40 milhões de dólares de investimentos que vieram no ano passado, esse dinheiro foi para onde, Rafael? Esse dinheiro não necessariamente já foi, né? Ele está no caixa, uma parte está no caixa da empresa. Boa parte está no caixa da empresa, e a gente está seguindo o plano aqui de crescimento da empresa, né? Então, obviamente que a gente tem aqui as nossas apostas, os projetos que a gente tem aqui mais investimento, porque é onde de fato tem uma receita, um resultado associado, mas não é um dinheiro que ainda nos traz aí fôlego por bastante tempo, e obviamente que não tem um endereçamento 100% do dinheiro, mas sim é um caixa que nos ajuda a crescer e acelerar dentro dos pontos, contratos, relacionamentos que de fato vão trazer resultados, tá? Então, mas hoje eu posso te dizer que a nível de evolução de produto, a nível de investimento, o Brasil tem mais que 50% do direcionamento e do encaminhamento dessa verba, vamos dizer assim, porque o que é construído para o Brasil, o que a gente consegue aqui evoluir a nível de produto é facilmente replicado para outros países, até com um pitch de inovação, com diferenciação, porque o Brasil, de fato, aqui é um país que já está bastante avançado a nível de tecnologia e a nível de produtos e serviços financeiros. Isso muito por conta do Banco Central, é inegável, repetindo o que você falou há pouco, mas tem uma parcela também do brasileiro aí ser entusiasta de novidades, entusiasta do digital, entusiasta aí de coisas novas envolvendo todos os segmentos, especificamente o setor financeiro, como é o seu caso? Com certeza. O Brasil ele tem grandes polos, né, de empreendedorismo. E aqui, quando a gente fala de startup, a gente tem startups de vários segmentos, né? Mas um dos principais braços do empreendedorismo do Brasil é a fintech, né? E a fintech, ela vem ajudando aí a descentralização do crédito, na descentralização dos serviços financeiros. Então, antigamente a gente tinha 5 grandes bancos, hoje a gente tem
muitas opções aí para que a sociedade utilize, serviços financeiros, às vezes sem ter custo mensal, sem ter uma obrigatoriedade de movimentação mensal para não ter custo por esses serviços. Então, hoje eu posso dizer que toda pessoa tem acesso a um serviço para fazer uma transação financeira, para usar uma conta digital, uma moeda eletrônica, né? E eu acho que o desafio hoje é a questão do crédito. Rafael Goulart, a gente quer agradecer a sua presença aqui no programa e desejar sucesso aí para vocês, para ver quando acontecer o título de unicórnio, seja em 2025, seja em 2026, você já está mais do que convidado para voltar aqui no Business para comemorar com a gente esse título, tá bom? Excelente, Bruno. Espero que a gente esteja junto aí em breve, então, né? E por uma boa causa. E mais uma vez, obrigado aí pelo espaço. Acompanho bastante vocês, sempre trazendo conteúdos bem relevantes aí para a sociedade. Muito obrigado aí pelo espaço e parabéns pelo programa. Obrigado, Rafael Goulart. Até a próxima. E diversas montadoras foram multadas na Europa por formação de cartel. Segundo a Comissão Europeia, as penas somam 458 milhões de euros e se aplicam a 15 fabricantes e a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis. Segundo o órgão, ficou comprovada a formação de cartel de reciclagem no fim da vida útil dos veículos. Os acordos envolviam o não pagamento dos desmontadores, além da omissão de dados sobre carros antigos que poderiam ser encaminhados para reciclagem ou recuperação. A investigação aponta que as montadoras e a associação agiram em conluio por mais de 15 anos, mais precisamente de 2002 a 2017. E eleita como a melhor companhia aérea em 2025, a Korean Airlines firmou um acordo bilionário envolvendo a Boeing e a GE Aerospace. A companhia vai investir 32 bilhões de dólares na compra de 50 aeronaves da fabricante americana. Pelo acordo, a Korean se compromete a adquirir os modelos widebody equipadas com motores da GE. A parceria vai auxiliar no desenvolvimento da indústria de aviação e manufatura norte-americana. E o tarifaço anunciado recentemente, semanas atrás, por Donald Trump, também deve afetar a indústria de games. Isso porque a Nintendo decidiu adiar as pré-encomendas do console Switch 2 nos Estados Unidos. A fabricante japonesa acredita que precisará avaliar melhor o impacto da medida imposta pelo presidente americano. O novo game da Nintendo é fabricado em países como Japão, China, Vietnã e Camboja. Com isso, a taxação sobre importados pode variar entre 24% a 49%, o que deve impactar diretamente no preço do console vendido nos Estados Unidos. Apesar de adiar as pré-encomendas, o lançamento desse Switch 2 está mantido para o dia 5 de junho. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. E sempre vai aquele lembrete, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura, entra lá, www.jovempan.com.br. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.